Meus irmãos, que Deus seja louvado para sempre. Nós estamos com muita alegria, pela graça de Deus, meditando e aprendendo em Atos dos Apóstolos. Eu confesso aos irmãos que eu estou encantado com as revelações de Deus. A minha fé tem aumentado e o meu amor por Jesus tem crescido. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu não sei como é que o crente não tem prazer em se aprofundar no conhecimento de Deus. Meus irmãos, nós estamos estudando Atos e lemos um texto hoje, mas a semana passada ficou algumas observações, né? Vamos abrir a Bíblia em Atos, antes de entrarmos no assunto de hoje, capítulo 2, né? Capítulo 2, e o versículo de número 17 a 20. Não, 18 a 20. 18 a 20, por favor. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e em minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Quem diz amém? Amém. Observe, vamos fazer uma observação com a ajuda de Deus. Os irmãos observem que no dia de Pentecoste não se cumpriu esta parte que diz, no versículo 19: e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se escurecerá em trevas e a lua em sangue. Observe que essa palavra está no texto de Joel e Pedro citou. Ele disse que esse texto tinha a ver com aquele momento. Mas naquele momento não apareceram esses sinais. O sol não escureceu, a lua não se tornou em trevas, em sangue, não é? Não houve fogo no sentido de fogo de juízo, nem sangue e nem vapor de fumaça, que é uma coisa escatológica, é uma coisa assombrosa, né? Esses sinais não apareceram nesse dia. Por quê? Porque esses sinais, ele vem antes que venha. Aí lá embaixo diz, antes de chegar o quê? No 20, antes de chegar o quê? O dia. O grande e glorioso dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia em que o Senhor virá em glória. E antes do Senhor vir em glória, vai haver a grande o quê? Antes do Senhor aparecer em glória no Monte das Oliveiras, vai surgir o quê? Um período chamado o quê? Grande tribulação. E esses sinais, eles vão acontecer na grande tribulação. Na grande tribulação. Nós vamos ver isso em Apocalipse 6. Vamos todos abrir a Bíblia, Apocalipse 6, 12 a 16. Glória a Deus. 12 a 16. Apocalipse 6, 12 a 16. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Prossiga. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos,
e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondeis-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Meus irmãos, vocês viram isso? Joel disse que antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, o sol se escurecerá, a lua vai ficar da cor de quê? De sangue, vai haver tremor de terra, vai haver vapor, vai haver fumaça, vai haver um cataclisma. Só que esse cataclisma não se cumpriu no dia de Pentecostes. Por que não se cumpriu? Porque a profecia, uma parte, começaria a se cumprir no início da igreja. E essa outra parte vai se cumprir depois que a igreja for o quê, meus amados irmãos? Arrebatada. O grande e glorioso dia do Senhor é esse de Apocalipse 6. Por isso que no Pentecoste não houve manifestação de cataclismas. A lua não se tornou em sangue, o sol não escureceu, a terra não estremeceu, não houve vapor de fumaça, porque essa parte da profecia, ela vai se cumprir quando? Na grande tribulação. Os irmãos estão entendendo? Uma profecia, ela tem um hiato de mais de 2000 anos. A primeira parte, o derramamento do Espírito, e a segunda parte, o cataclisma. O que é que eu aprendo? Eu aprendo que o Espírito Santo, ele vai ser derramado até o final da história da igreja. Até o final. E o maior derramamento vai ser no final. Glória a Deus. A Bíblia diz que, interessante que Pedro, o Espírito Santo não se equivocou. Vamos para Joel 2. Joel capítulo 2, versículo 28. Por favor. Esse é o término da semana passada. Joel 2 e 28, por gentileza. Coloque aí, estava fora do script, mas está aí. Vamos ler, está na tela. Todo mundo leia. E há de ser que, sim, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Volte um pouquinho. E há de ser que, vamos observar os detalhes. E há de ser que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Artigo definido. O meu espírito sobre toda a carne. Prossiga. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Prossiga. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Derramarei o que, igreja? O meu espírito. Duas vezes, artigo definido. O meu espírito. Sim, prossiga. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha aí, irmãos. Derramarei o quê? O meu espírito. Só que no dia de Pentecoste, Pedro não disse derramarei o meu espírito. Vamos para Atos 2. Atos capítulo 2 e o versículo de número 16 e 17. 2, 16 e 17. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Para aí. Ou Joel estava errado, ou Pedro estava errado. Porque Joel não disse do meu espírito, Joel disse derramarei o meu espírito. Então Pedro se atrapalhou, e Lucas, ou então Lucas que escreveu Atos se atrapalhou. Meu irmão, não há atrapalho na palavra de Deus. Quem está atrapalhado é você. Glória a Deus, mas na Bíblia não tem atrapalho.
Por que foi que Joel disse: derramarei o meu espírito? E Pedro, no dia de Pentecoste, Pedro disse: derramarei do. Será que Pedro citou errado? Será que houve um titubear? Será que houve um esquecimento? Será que houve uma fragilidade humana? Não, irmão. É porque no dia de Pentecoste, o Espírito Santo não foi derramado totalmente. Ele foi derramado o começo. Porque ele vai ser derramado até que venha o grande e glorioso dia do Senhor. O que é que Pedro está dizendo? Quando Pedro disse do, não foi que ele esqueceu. Não foi que ele estava com esclerose. Não foi que ele estava gagá. Não, não foi isso não. É porque no dia de Pentecoste foi apenas o início. E veja que esse derramamento vai até quando? Até antes que venha o grande e o que, igreja? Que vai aparecer o sol escurecer, a lua se tornar como sangue, subir da terra vapor, os montes vão tremer, as ilhas vão desaparecer, os homens vão se esconder nas cavernas. Então até aquele dia o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Aí já não é aí já é o meu Espírito. Na Bíblia não há erro. Na Bíblia não há escapuliu, não. O Espírito Santo, ele não somente inspirou a Bíblia, mas ele preservou as Sagradas Escrituras. Quem diz amém? Até quando vai ser derramado o Espírito de acordo com esta leitura? Vai ser derramado até quando? Até que venha o quê? O grande e o quê? Glorioso o quê? E quando será o grande e glorioso dia do Senhor, de acordo com o Apocalipse? No final da grande tribulação. Então não tenha medo não. A igreja pode até passar por frieza. A igreja pode até passar por crises. A igreja pode até passar por sequidão espiritual. Mas o Espírito Santo não vai abandonar a igreja e nem vai deixar de ser derramado até que venha o grande e glorioso dia do Senhor. É como se fosse começar a derramar e fosse aumentando o volume e a cachoeira grande ficasse para o final. Quem está entendendo? Houve erro. Joel disse: derramarei o meu espírito. E Pedro, no dia de Pentecostes, disse Joel, mas houve uma mudança: derramarei do. Quer dizer que o dia de Pentecostes foi somente o começo. E ele vai ser derramado até que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Irmão, que coisa maravilhosa, né, irmão? Então vamos nutrir nossa fé, vamos nutrir nossa esperança. E vamos orar e vamos jejuar. E vamos fazer a nossa parte. Senhor, nós queremos um derramamento. E à medida que vai se aproximando o grande e glorioso dia do Senhor, Deus é poderoso para abrir a comporta maior. Antigamente os crentes eram mais ameninados e eles gritavam assim: Jesus, abre a torneira grande hoje. Quem ouviu essa expressão há 20, 30 anos? Quem ouviu essa expressão? Levanta a mão quem já viu. O resto já morreu todo mundo, só ficou a gente, glória a Deus. Eles gritavam na hora do culto. Quando Deus começava a operar, eles diziam: Jesus, abre a torneira grande. Quem viu isso aqui? Quem viu? Não era assim? Porque a torneira de Deus, ela vai ficar aberta. O derramamento do Espírito começou no Pentecoste e vai até o grande e glorioso dia do Senhor, que é na grande tribulação, que os homens vão entrar nas cavernas. Vocês viram o texto? Os homens vão se esconder nas cavernas, os ricos, os poderosos. Vocês já ouviram falar que os ricos do mundo estão fazendo bunkeres? Quem já ouviu falar? Quem já ouviu falar que eles estão fazendo bunkeres? O que são bunkeres? Eu acho que eu estou pronunciando mais ou menos certo, porque o meu inglês é paupérrimo. É bunkeres, né? Escreve-se bunkeres, mas pronuncia-se bunkeres. Vocês sabiam o que eles já estão fazendo? A gente pensava que eles iam se esconder numa loca de pedra, quando a gente lia a Bíblia. Mas hoje em dia, eles não estão apenas numa loja. É uma caverna, porque é debaixo do chão. Mas é uma caverna com aparelhada de tudo. E o Senhor já falou isso naquele tempo, irmão. Diz que eles vão, interessante que não são os pobres. Vamos voltar para Apocalipse? São os ricos, olha aí. Glória a Deus, capítulo 6 de Apocalipse.
versículo, que eles vão tentar se esconder da ira, eles vão tentar se esconder da catástrofe. Eles estão fazendo diz que tem bunkers, né? Tem bunkers que já custa 1 bilhão e 500 milhões, 1 bilhão e 500 milhões de dólares. Dentro, eles cavam na rocha, cavam debaixo do chão e faz aquele. Agora lá bota tudo, comida para 10 anos, eles botam refrigerados para 10 anos, eles têm energia própria, eles têm tudo. Vocês já ouviram falar disso? Quem já ouviu falar disso aqui? Quem sabe falar disso melhor é o pastor Carlos Cardoso. Glória a Deus. E interessante que o Espírito Santo já tinha revelado. Olha, diz aqui, olha. O 15, olha o 15. Quem é que vai se esconder nas cavernas? Não sou eu, que se eu for me esconder numa caverna, é dentro de uma bueira do esgoto. Glória a Deus, porque eu não tenho dinheiro para fazer isso. Louvado seja Deus. Mas eu não vou estar aqui, você também não precisa se preocupar, que você não vai estar aqui. Jesus já arrebatou a igreja nesse tempo. Aleluia. Agora, veja o que foi que o Espírito Santo revelou a João na ilha de Patmos há 2000 anos. Veja, foi que o Espírito Santo. Quem é que vai procurar os bunkers? É isso? Quem é que vai procurar? Leia aí. 15. E os reis da terra. Olha, é rei, é negócio de gente grande. E os grandes. E quem mais? E os ricos. E quem mais? E os tribunos. E quem mais? E os poderosos. E quem mais? E todo servo. Sim, quem mais? E todo livre. Quem mais? Se esconderão nas cavernas. Sim. E nas rochas das montanhas. Você vê que eles não vão só, eles vão levar os servos deles. Quem vê que esses bunkers é dos ricos. Mas vai gente pobre também, mas não vai muito. Vai somente os servos deles. Não tem buraco que caiba a humanidade inteira. Não tem bunker que caiba. Então vai os ricos, os tribunos, os reis. Eles estão construindo já. E o Elon Musk já está querendo ir para onde? Para Marte. Mas a Bíblia diz que se tu aninhares nas estrelas, de lá eu te derribarei. Está escrito. Acabou, não tem para onde correr não, meu filho. Glória a Jesus. Obadias, está escrito em Obadias. Eita! Irmão, eu estou crente. Eu lendo a doutrina de hoje, eu foi crente. Me deu vontade de aceitar Jesus hoje à noite aqui na igreja. Vai pobre também, mas esses pobres vão apenas acompanhando os ricos, os servos, os secretários, né? Quem mais? A cozinheira, vai quem mais? A lavadeira, vai a varredeira, os prestadores de quê? De serviço, né? E servo, todo livre se esconderam onde, irmãos? Nas cavernas e onde mais? Nas rochas das montanhas. Antigamente eu pensava que era numa caverna comum. Eles iam entrar numa caverna, num buraco, mas hoje eu entendo que é realmente nas cavernas, mas essas cavernas são aparelhadas, são moradias, e só vai poder ir para lá rei, só vai poder ir para lá grande, só vai poder ir para lá tribuno, e algum pobre que vai é porque é servo deles, vai para trabalhar para eles, pensando eles que vão conseguir escapar do cordeiro. E o que é que eles vão... Mas quando eles virem que não tem jeito, quando eles virem que os portões vão se abrir, a segurança deles não vai valer de nada naquelas cavernas, naqueles bunkers, o que é que eles vão fazer? 16. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Dá para dar glória para Deus, igreja? Mas vai chegar o ponto que não vai ter jeito, eles vão pedir que o bunker ou bunker, ele vai pedir, a agonia vai ser tão grande que eles vão ver que não vai adiantar de nada, que eles vão dizer, aquela rocha onde eles estão escondidos, aquela casa de aço, de que mais? Me ajude. Concreto armado com proteção de metais, de titânio, de ferro, de tanta coisa, proteção contra a guerra nuclear, né? Proteção contra bomba atômica.
os gases, aquela ali, eles ali dentro, mas quando eles veem que não tem jeito, que o cordeiro vai pegá-los, ele vai pedir que aquela casa caia sobre eles. Aleluia. Mas o Espírito Santo estará sendo derramado. O Espírito Santo estará sendo derramado até que venha o grande e glorioso dia do Senhor. É por isso que eu estou animado. É por isso que eu estou animado. Irmão, o mundo já está correndo para isso. Já está correndo para isso, não tem para onde não. Eles estão correndo para essa situação. Está a olho nu, né? A Europa já está mandando o povo fazer kit de sobrevivência. Já viram disso? Os governos da Europa estão mandando fazer kit de sobrevivência para 3 dias. Meu Jesus, e vai ser só 3 dias, meu Senhor da glória. Aqueles que me deixem de besteira, se entregue para Jesus, dá mais resultado. É verdade ou não é, irmãos amados? Seja crente que dá mais resultado. Agora levar uma lanterna velha e um candeeiro, glória a Jesus, o que mais, né? Lanterna, raio de pilha, né? Assim que eles estão mandando levar, né? Meu filho não vai resolver, não. Meu filho vai, não. Olha, quem fizer um bunker, não vai resolver. Imagine uma galinha assada dentro da farinha para passar 3 dias. Glória a Jesus. Não é assim? Não é? Glória a Deus. Ou como quem ia para São Paulo antigamente, cozinhava uma galinha, botava dentro de uma lata com farinha e comendo. Era 3 dias de viagem naquela época. Meu filho, deixe de sua besteira. Eu vejo na internet esse povo conversando essas leseiras, né? E tem crente que já está preparando o dele também, irmão. Tem crente que já comprou as pilhas, glória a Jesus, já comprou um radinho, né? E os nossos amigos da outra religião dizem que vai ser 3 noites disso. Eles já diziam isso há muito tempo. Os nossos amigos da religião que a gente era, a maioria, eles dizem que tem que levar vela benta. Diz que só vai escapar quem levar vela benta. Glória a Jesus. Vai ser um escuro tão grande que só vela benta é clareia. Glória a Jesus. Quem já ouviu falar da história da vela benta nas 3 noites escuras, né? E diz que os amancebados vão correr nas portas do povo, azunhando. Glória a Jesus. Meu irmão, do jeito que tem gente amancebado no mundo, vai ser uma zoada infeliz. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas eu não estou esperando por pilha, nem por vela benta, nem estou esperando por kit de sobrevivência. Eu e a igreja estamos esperando o arrebatamento. Quem crê dê um glória para Deus mais forte na noite deste dia. Oh, glória, glória seja dada a Deus. Agora até esse dia, até antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, o Espírito será derramado. Não desanime, Deus não vai nos desamparar. O Consolador vai operar. Quem crê que o Consolador vai operar, pode dar frieza, pode dar apostasia, pode dar o que der. O Espírito Santo vai ser derramado. Amém. Bom, era somente isso que eu tinha para dizer para vocês. O grande e glorioso dia do Senhor, quando é interessante, a Bíblia explica-se a si mesma. Você lê uma coisa no lugar, não entende, vai entender. É a lei do texto e do contexto. A Bíblia explica-se a si mesma. Você lê uma parte aqui, não entende, vai entender lá na frente. Agora, a tragédia é que muitos crentes não estão lendo a Bíblia, irmão. Irmão, eu fui pregar numa igreja há poucos dias. Todo versículo mais fácil que eu dizia, a igreja não sabia. Versículos fáceis, versículos conhecidíssimos, mas essa geração não conhece Bíblia. Não conhece Bíblia. Eu estou muito triste com isso, porque esta geração não conhece Bíblia. Nem vem a doutrina, fica em casa. Tem crente agora em casa, irmão, jogando na internet. Deus ajude que não seja do tigrinho, que depois vira um tigrão e te engole. Tem crente agora que está brincando com jogos. Agora, nessa hora. Aí é pobre. Quando eu era menino dizia, eu sou pobre. De marré. Esse é de marré. Pobre. Glória a Deus. Não conhece mais as histórias da Bíblia. Irmão, é o diabo. Na Europa, o desconhecimento bíblico é tão grande na Europa, que os museus da Europa têm artes antigas, tem imagens de Cristo,
nos museus da Europa. Tem imagem, tem quadros de Tiziano, tem quadros de Da Vinci, Davi e Golias, a estátua de Davi e Golias, Davi com a funda na mão, que está lá, parece-me que em Florença. E as crianças e os jovens dessa geração não sabem. Eles veem Davi lá e eles perguntam: quem é esse? Eles veem o quadro de Sansão, Dalila, Sansão no colo de Dalila, e os filisteus com a faca para cortar o cabelo dele. E os jovens e adolescentes desta geração, eles não sabem mais quem é Sansão, quem é Dalila, quem é Jesus. Né? Uma ignorância. O diabo quer que Jesus seja desconhecido. Ele quer que a Bíblia seja desconhecida. E essa desgraça está atacando a igreja. Se fosse só lá fora, mas tem crente que é analfabeto de Bíblia, não lê Bíblia, não lê um capítulo da Bíblia por dia, não lê 2 capítulos, não lê nada, levanta, já vai embora, não tem vida com Deus, não ora, não lê a Bíblia. Irmão, é o que o diabo quer. Se você não conhece a Bíblia, é exatamente o que Satanás quer. Né? Meu irmão, não faça isso não dê esse gosto ao inimigo das nossas almas. Conheça a Bíblia. A felicidade é conhecer a Bíblia, né? Tem gente tão ignorante que uma vez um irmão foi pregar isso. Agora isso foi aqui no Brasil, mas isso é foi lá no sertão de um estado aqui, que eu não vou dizer para não ferir, né? Porque poderia ser aqui em Alagoas também, mas foi em outro estado. Um irmão chegou na porta de um sertanejo, aí bateu, aí foi falar de Jesus. Ele disse: pois não, o senhor quer ouvir falar de Jesus? Ele disse: fale. Aí disse: olha, o senhor sabia que Jesus morreu por você? Ele sabia não, tadinho. Ou se eu soubesse, tinha ido para o enterro. Glória a Jesus. Veja que ignorância. Se tivesse sabido, tinha ido para o enterro de Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, que ignorância. Após tem crente que está chorando que não foi para o enterro de Jesus também. Que não conhece nada da Bíblia. Não conhece nada da Bíblia, né? Pronto, glória a Deus. Então, irmãos amados, nós vemos aqui que a grande tribulação é que vai se... Quando é que vai se cumprir o sol? Vamos ver, todos aprenderam, por favor. Vocês têm que levar isso para casa. Quando é que vai se cumprir essa outra parte? O sol escurecer, a lua ficar cor de sangue, vapor, fumaça, tremor de terra, abalos, e os homens dentro das cavernas gritando: cai sobre nós e sobre as nossas cabeças, dentro dos bunkers. Quando é que isso vai acontecer, que Joel profetizou? No final da grande tribulação. Então o Espírito Santo vai ser derramado até que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então quem estiver desanimado, se anime. Porque enquanto não chegar o grande e glorioso dia do Senhor, o Espírito Santo será derramado. E veja que Pedro no Pentecoste, se ele tivesse dito que se cumpriu o derramamento, o Espírito, então seria só ali. Mas ele não disse o Espírito, ele disse dor. Quer dizer que ali foi apenas o quê? Me ajudem. Ali foi apenas o quê? O início. E a torneira, e a tendência da torneira é ir abrindo. É ir abrindo. É ir abrindo. E não arme o guarda-chuva. Fique debaixo dessa torneira para você ser molhado com as águas do Espírito Santo. Mas vamos lá. Mas, irmãos amados, agora nós vamos para... Meu Deus, já foi embora meia hora. Meu Jesus. Glória a Deus. Nós vamos agora para a primeira pregação. Irmão, eu hoje fiquei maravilhado no meu birô, no meu gabinete, meditando sobre a primeira pregação do apóstolo São Pedro. Que pregação cristocêntrica. O que é uma pregação cristocêntrica? Irmãos, Cristo é o centro. Irmãos amados, está havendo um estrago, uma deteriorização, quase quebra o osso da língua, da mensagem. Irmão, a mensagem do Evangelho, em todas as igrejas, em todas, está sendo deturpada. Estão pregando coisas que não edificam. Estão pregando coach. Quase todas as igrejas estão aceitando essa pregação. Pregação para massagear o que, meus amados irmãos? Aí tem gente assim: eu gosto daquela igreja, eu gosto de ir naquela igreja, porque lá a mensagem, eu fico tão leve. Glória a Jesus. Não, já ouviu? Eu fico leve. Minha filha, meu filho, para você ficar leve, basta fazer regime. Glória a Jesus. Não precisa fazer dieta, não precisa ir para aquela igreja, não. O Evangelho não é para nos fazer leve, não. O Evangelho é para nos confrontar. Aleluia!
O evangelho não é para eu me sentir feliz, não é para eu me emocionar, né? E olhe, você vai ser elevado, você é uma potência, libere o Deus que está dentro de você, libere a sua capacidade, libere a sua inteligência, você vai ser uma potência, você vai ser não sei o quê. Aí as pessoas... Perdoe Deus pelo que aconteceu na sua vida. Você tem sofrido, Deus tem mandado o sofrimento. Perdoe Deus. Mas, irmão, não uma armada do cão um negócio desse. Meus amados irmãos, é essa a mensagem. Que isso não é uma mensagem, é uma massagem. E esses coaches estão nas igrejas, irmãos, né? E o pior, até nas religiões antigas, mais antigas do que o protestantismo, até os coaches estão entrando no cristianismo mais velho do que o protestantismo. Nos dois ramos mais antigos do que nós, todas as igrejas estão convidando esse povo. Mas não foi isso que Pedro apresentou. Não é essa a mensagem. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo, irmão, o negócio dele é apresentar Jesus. Interessante que o Espírito Santo não se apresenta a si mesmo. Ele veio do céu, mas você vê que na mensagem de Pentecoste, Pedro só falou no Espírito Santo na introdução. O resto da mensagem foi apresentando Cristo e a sua salvação e a sua obra. Não foi prometendo dinheiro. Não foi, vem aqui, ó, faça um propósito. Vem aqui, ó, Nossa Senhora está me revelando que você vai fazer um propósito de 1000, você que está de cabeça baixa e de cabelo branco, vai fazer um propósito de 2000. Ele levantou a cabeça, é só brincadeira, irmão, glória a Jesus, aleluia, né? Você careca que está rindo ali, é 3000 que o Espírito Santo está me revelando, que é para você melhorar de vida. Irmão, não foi isso que os apóstolos apresentaram. Não foi isso não, irmão. Nunca vá numa igreja atrás disso que é falso profeta. Não vá atrás disso não, irmão. E a gente vê, pô, meu Deus, às vezes a gente vê e a gente fica, Jesus, como é que as pessoas são tão cegas, tão tolas, que acreditam nisso, e às vezes ainda vai dar o testemunho. Às vezes acontece uma bênção na vida dele, ele pensa que foi aquilo, foi aquele. Não foi não, meu irmão, isso não é evangelho não é evangelho. Isso é estradirice. Isso é... A gente fica até sem querer ofender as pessoas. Mas isso não é evangelho. Vamos ver qual foi o evangelho. O que é que o Espírito Santo vem fazer na terra? Ele não vem fazer teologia da prosperidade. Ele não vem fazer você felizinho. Ele não vem fazer você se fazer leve, ficar leve. Eu estou leve. O Espírito Santo não veio para fazer você ficar leve. O Espírito Santo veio para lhe apresentar Cristo, para você se arrepender dos seus pecados e aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador. Vamos ver isso no Evangelho de João. Evangelho de São João, capítulo 16. Jesus falou quando o Espírito Santo viesse, para que era que ele viria. São João 16 e 13, por favor, glória a Deus, a parte A. São João 16 e 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Primeiro, o Espírito Santo veio para guiar o povo em que, irmão? Não foi para você se sentir bem. Ele vem para trazer a verdade do Evangelho. Ele vem para guiar na verdade. E a verdade é revelar o que Deus e Cristo ensinaram nas Sagradas Escrituras. Segundo, no mesmo versículo. Por quê? Por quê? Para guiar em toda a verdade. Por quê? Por favor, agora prossiga. Ele vos guiará em toda a verdade. Prossiga. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Porque o Espírito Santo não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo, ele vem para guiar na verdade. O Espírito Santo vem para trazer a mensagem de Deus e a mensagem de Cristo. Por isso que no dia de Pentecoste, Pedro só falou no Espírito Santo na introdução. Aí depois ele passa a falar de quem? Me ajudem a entender. Passa a falar de quem? De Jesus. Vamos ver por quê. São João 16 e 14. São João 16 e 14.
ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Jesus disse, olha, quando o Espírito Santo vier, ele está falando do Espírito Santo, o contexto, ele me glorificará. A missão do Espírito Santo não é glorificar-se a si mesmo. A missão do Espírito Santo é apresentar Cristo e glorificar Cristo e levar o povo a Cristo. Aleluia, vocês estão entendendo? Quem está entendendo? No dia de Pentecoste, Pedro, cheio do Espírito Santo, apresentou Cristo. Apresentou o plano da salvação. Apresentou os milagres de Jesus, apresentou a morte de Jesus, apresentou a ressurreição de Jesus e apresentou a subida de Jesus ao céu e disse ao povo que Jesus era o Senhor e o Cristo e levou o povo ao arrependimento. Por que foi que a Assembleia de Deus cresceu tanto ao longo dos anos? Por que foi que ela cresceu tanto? Porque os crentes eram cheios do Espírito Santo e anunciavam quem? Cheios do Espírito Santo, anunciavam a quem? Jesus. A Jesus. A mensagem central nossa, Jesus. Jesus. Hoje em dia não tem mais mensagem evangelística nos cultos públicos, não tem mais. Quando eu aceitei a Cristo, tinha as grandes festas. De dia era o tema da festa. De dia, os estudos bíblicos para a igreja era o tema da festa. Mas à noite era o culto público para as pessoas, para juntava os crentes, mas para pregar para os não crentes. Os crentes convidavam os vizinhos, convidavam os amigos, e a mensagem da noite não era mensagem para crente, era mensagem para não crente. Aleluia, e hoje não, hoje é de dia e de noite, só prega para crente. Só prega para crente. Não tem mais uma mensagem evangelística. Às vezes a gente até convida alguém para pregar numa cruzada. E ele vai falar da Rainha Esther, vai falar de Sansão, dos cabelos de Sansão, as 7 tranças do cabelo de Sansão. O que é que o pecador quer saber das tranças do cabelo de Sansão? O pecador quer saber de Jesus. Pelo amor de Deus, a Assembleia de Deus no Brasil, acorde em nome de Jesus. Pregue Cristo. Pregue Cristo. O Espírito Santo te enche para falar de Cristo e para glorificar Cristo. Para um pouquinho. Vou dar um exemplo bem pequeno, que o Espírito Santo, o negócio dele é glorificar Jesus, é apresentar Jesus, é levar o povo a Jesus. Uma prova. Quando Jesus batiza com o Espírito Santo, quando Jesus batiza a gente com o Espírito Santo, a gente dá glória a Deus e glória a Jesus. É assim ou não é? Glória a Jesus, dá cada glória a Jesus, cada glória a Deus. Mas você nunca vê ninguém dizendo glória ao Espírito Santo. Já observou isso? Tão simples, né? Quando Deus enche o crente do Espírito Santo, ele diz glória a Deus, glória a Jesus. Mas ele nunca diz glória ao Espírito Santo. Pastor, é porque o Espírito Santo não merece glória? Não, senhor, ele merece. Ele é Deus. Ele é Deus com o Pai e Deus com o Filho. Ele é a mesma essência do Pai e a mesma essência do Filho. E por que o povo não diz glória ao Espírito Santo quando está cheio do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo não fala de si mesmo. Ele não glorifica a si mesmo. O negócio dele é apresentar Jesus, é glorificar Jesus, é exaltar Jesus. Se eu fosse você, eu daria glória. Se você tem o Espírito Santo, dê glória para Jesus. Glória a Jesus. Interessante que ninguém ensina isso, né? É uma coisa natural, ninguém ensina. Quando as pessoas se enchem do Espírito Santo, é glória a Deus e glória a Jesus. Nunca diz glória ao Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo não é digno. Na harpa tem hino, né? Glória a Deus. Glória a Deus, o Pai eterno, né? Aí no final diz assim: glória dai o Espírito Santo, né? Tem vários hinos que mandam dar glória ao Espírito Santo e não é pecado. Não é pecado você dizer glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Não é pecado, porque são 3 pessoas da divindade. Agora o Espírito Santo nunca enche o crente para dar glória a Ele, porque Jesus disse: quando Ele vier, Ele me glorificará. Amém? Amém? Muito bem. Quando Pedro levanta-se, no dia de Pentecoste, então no capítulo 2, versículo 22, Pedro começa pregando. Ele dá a introdução, dizendo que aquilo ali, em parte, cumpriu a profecia de Joel, em parte, não cumpriu toda, porque só vai se cumprir toda antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Prossiga, 22. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno,
varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Olha, irmão, ele fala sobre quem? Primeira mensagem. Varões e irmãos, varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno. Mensagem cristocêntrica. Pastor, eu posso pregar sobre a arca num culto público? Eu posso pregar sobre a arca? Pode. Desde que apresente Cristo. Se você pregar e tomar por base, a arca salvou o povo de quê? Do dilúvio. Da destruição. E se você disser que assim como aquela arca salvou o povo do dilúvio, quem entrou na arca foi salvo. E hoje, quem é a nossa arca? Quem é que nos livra do dilúvio da ira de Deus? Jesus. Você pega a arca e aplica para Jesus. Pode pregar. Eu preguei domingo aqui sobre a serpente de bronze. Eu estava aqui domingo e preguei sobre a serpente de bronze. Como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E eu apresentei Jesus. Que aquela serpente do deserto tipificava Cristo na cruz. Quem olhasse para a serpente do deserto era o quê? Curado. E quem olha para Jesus, quem aceita Cristo como seu Salvador, é curado também do veneno da serpente. Você pode pregar em qualquer palavra do Antigo Testamento, desde que apresente Cristo. Desde que apresente Jesus. Porque quem está cheio do Espírito Santo prega Jesus, anuncia Jesus, glorifica Jesus, apresenta Jesus, 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 Jesus. A igreja de Deus não é mariocêntrica. Não é mariocêntrica. Tem igrejas que falam mais de Maria do que de quem? De Jesus. Aí a igreja deixa de ser cristocêntrica e passa a ser o quê? Mariocêntrica. Não, nós não somos mariocêntricos. Nós somos cristocêntricos. A bendita Virgem Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela própria glorificou o seu Filho. Porque quem é o Salvador? Quem é o Deus Salvador? Ela própria glorificou Jesus. No hino, no Magnífica, ela glorificou Jesus. Então a nossa igreja não é, a verdadeira igreja não é mariocêntrica. A verdadeira igreja é cristocêntrica. Quem foi que Pedro pregou no dia de Pentecostes? Quem foi que ele pregou? Jesus Nazareno. Aleluia. Vós bem sabeis. Ele começou falando. Primeiro, ele falou sobre o ministério de Jesus, findo há poucos dias. Fazia quantos dias que Jesus tinha subido para o céu? Fazia quantos dias? Hein? 50, né? Fazia 50 dias que ele tinha ido para o céu. E aquele povo que estava, interessante que a maioria do povo que estava ali, Pedro não pregou tanto para os peregrinos de outras terras. Ele pregou para os judeus que moravam em Jerusalém, que moravam na Judéia. O que é que ele diz? Varões israelitas, escutai estas minhas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós. Com o quê? Qual era o sinal que Jesus estava aprovado? Maravilhas, que mais? Prodígios e que mais? Sinais. Que Deus fez por ele no meio de quem? De vós. Agora leia essa última frase. Como vós mesmos bem sabeis. Irmão, aquele povo que crucificou Jesus, que estava ali, eles sabiam. Porque os milagres de Jesus eram milagres verdadeiros. Não eram desses milagres falsos que tem hoje em dia em muitos lugares. Tem uma igreja dessas neopentecostais que apareceu um homem em várias igrejas que foi curado de umas 50 doenças. Em cada igreja o mesmo camarada dizia: eu fui curado da cabeça. Na outra igreja ele aparecia: eu fui curado do pé. Na outra igreja ele dizia: eu fui curado do ouvido. Na outra igreja, a mesma pessoa andou de igreja em igreja dizendo que foi curado dessa denominação. Irmão, isso é uma vergonha. Essa pessoa nunca foi curada de nada. Ele está ali como um tapia. Como um tapia. As curas que Jesus fez e as que ele faz hoje são curas reais. Pedro disse: vocês bem sabem, vós mesmos sabeis. Por quê? Porque a mulher hemorroísa, a mulher do fluxo de sangue, ela era conhecida. Jairo era conhecido. Jairo, que Jesus curou a filha dele, ressuscitou a filha dele. Jairo era conhecido? Era ou não era? Zaqueu era conhecido?
O cego de Jericó era conhecido? Me ajude, quem mais? Outros milagres? Lázaro era conhecido? Me ajude, outros milagres? Hein? A viúva, o filho da viúva. Pedro disse: vocês mesmos sabem, vocês sabem. Eu não estou falando de conversinha, não. Aqui não tem mentira, aqui não tem subterfúgio. Vocês mesmos sabem. Vocês sabem. Ali naquela meio tinha gente que foi curado, e tinha parente de gente que foi curado, e tinha conhecido de gente que foi curado. Pedro disse: vós mesmos sabeis. A nossa fé, Pedro estava dizendo, a nossa fé não é baseada em falcatrua, não. A nossa fé não é baseada em mito. A nossa fé não é baseada em lenda. A nossa fé não é baseada em enrolada. Vós mesmos sabeis que Jesus andou curando aqui e aprovado pelo Pai, fazendo maravilhas. Vós mesmos sabeis. As coisas de Deus, irmãos, são comprovadas, não são falcatruas. Havia um moço chamado Celso Lopes, há 45 anos, quando eu aceitei Jesus, ele morreu naqueles dias. Quando eu aceitei Jesus, ele tinha morrido. Esse moço, ele era do Rio de Janeiro, ou era de São Paulo. Ele morreu de um acidente aéreo no Pará. Ele tinha o dom de curar cegos. Ele tinha o dom, era um tempo de grande despertamento nas Assembleias de Deus, e ele tinha o dom de curar cegos. Numa cruzada, 30 cegos foram curados, e todos eles da cidade, conhecido do povo, numa grande cidade do Pará. Eu tenho essa reportagem. Chamava-se Celso Lopes. Ele dizia: quem conhece esse cego aqui? Quem conhece esse que era cego? E aí estava ali a mãe, estava ali o pai, estava ali os primos, estava ali os amigos. Ele fazia questão de mostrar os conhecidos, para que ninguém dissesse que foi um enrolado que ele trouxe de outra cidade. Porque a igreja de Deus, Jesus tinha vergonha, e a verdadeira igreja de Deus tem vergonha de mentir. A verdadeira igreja de Deus tem vergonha, assim como o seu Salvador tem vergonha, e tinha vergonha. Nós temos vergonha. Eu tenho vergonha de uma coisa falsificada, eu tenho vergonha. É feio demais uma pessoa que se diz pastor mentindo. Uma pessoa que se... Irmão, não existe pastor pilantra. Agora tem muito pilantra dizendo que é pastor. Pastor é homem de Deus. Agora tem muito pilantra de paletó, de gravata, e com a Bíblia debaixo do sovaco. Uma Bíblia fedendo que só uma ticaca. As coisas de Jesus são sérias. Pedro disse: vós mesmos bem sabeis. Eu quero milagre, mas eu quero milagre que todo mundo diga. Aí não é conversa fiada, não. Aí é milagre. Pedro disse: eu estou falando dos milagres que Jesus fez. Deus aprovou Jesus. E vós bem sabeis, vocês moram aqui em Jerusalém. Foi feito no meio de vocês. Vocês conhecem os aleijados que ele curou. Vocês conhecem os cegos que ele curou. Vocês conhecem os mortos que ele ressuscitou. O meu Jesus é verdadeiro. O meu Jesus não trabalha com falcatrua. Dá para dar glória para Deus, igreja? Eu hoje fiquei encantado e alegre com esta palavra. Amém? Amém? Primeiro Pedro apresenta o Cristo que eles conheciam. Fazia poucos dias que Jesus tinha ido embora. Quantos dias fazia que o Senhor tinha ido embora? Vê se vocês aprenderam. 50 dias. 50 dias. Né? Depois lá na frente Pedro vai dizer: a nossa fé não está baseada em fábulas. Olha, irmão, que coisa linda. Quando Pedro está velho, na sua segunda carta, ele diz: a nossa fé não está baseada em fábulas, mas nós mesmos vimos a sua glória. Dá para dizer glória para Deus? Dá para dizer glória para Deus? Irmão, eu já vi milagre. Eu já vi milagre verdadeiro. Com 15 dias de crente, eu vi o Senhor batizar 30 pessoas com o Espírito Santo no meio da rua. E curar um vizinho da igreja incrédulo. Curar um vizinho incrédulo, lá em Palmeira dos Índios, chamado irmão Antônio. O irmão conhece, o pastor Neném conheceu. O irmão Antônio era um velho idólatra.
idólatra mesmo, coitado. E ele sofria do coração. Aleluia. Vizinho da igreja, não queria saber de crente. Vizinho lá na Rua da Alegria. Vizinho da casa pastoral da Assembleia de Deus. Não queria saber ser crente. E quando foi numa cruzada, aí nossa igreja estava passando por um grande avivamento, e o Senhor estava curando e batizando e salvando. O poder foi tão grande que até eu fui arrastado também. Até eu, repara, que bênção do céu. Naquela época o poder estava tão grande que até eu fui crente. Glória a Jesus. Aí, meus amados irmãos, o velho não queria saber de crente. Não queria, não passava na porta da igreja, olhava para o outro lado. Né? Aí uma pessoa disse: seu Antônio, vai ter uma cruzada e o pastor vai orar para Jesus curar. Irmão, e ele disse: eu vou para ser curado. É para ser crente? Não, vai para ser curado. Aí ele foi. Quando foi na hora da oração, eu estava presente. Aleluia. O médico tinha desenganado. Glória a Deus. E disse: se você quiser viver mais uns dias, evite isso, evite gordura, evite fritura. Se quiser viver mais uns dias, mas não tem mais jeito para você. Meus amados irmãos, aí o pastor, quem orou naquela noite, foi pastor... Ou foi pastor Albério, ou foi o pastor Zeneco, ou foi o pastor Luiz. Foram os 3 pregadores. Eu não lembro quem orou naquela noite pelos enfermos. E naquele tempo disse assim: quem foi curado suba. Na mesma hora, quem foi curado suba. Aí ele subiu e todo mundo ficou assombrado, porque ele era vizinho da igreja, todo mundo conhecia. Se eu fui curado. Aí o irmão disse: e como é que você sabe que foi curado? Ele disse: porque quando vocês oraram, desceu um fogo e entrou pela minha cabeça e arrochou no meu coração. Mas o pastor Albério era quem estava tomando os testemunhos. O pastor Albério disse: olha, volte para casa, coma. O médico proibiu você de comer, disse: proibiu de comer quase tudo. Disse: coma tudo. Naquele tempo podia fazer isso, hoje não pode mais. Senão o que vai morrer, aí vai pagar. Glória a Deus. Disse: coma tudo que você não podia comer. Coma tudo que você não podia comer. O velho foi para casa. Chegou em casa, a mulher estava deitada. Depois ela foi crente. Esse povo se batizou no mesmo dia que eu me batizei. Oh, aleluia. Vós mesmos bem sabeis. Vós mesmos bem sabeis. Aqui não tem mentira, não. Rei da glória é Jesus. Adora, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Pedro estava dizendo: o Cristo que eu apresento não é uma fábula, não é uma enrolada, não é uma falcatrua. Vós mesmos bem sabeis. O velho chegou em casa, a irmã estava dormindo. Ela também não era crente. Aí quando ele chegou na geladeira, tinha uma panela de carne de porco gelada, guisada, com aquela meio palmo de banha de porco e macaxeira. O velho chegou, botou no fogo a macaxeira, botou no fogo a panela de carne de porco. Aí o cheiro e o barulho, a velha acordou: seu Antônio, o que é isso? Ele disse: eu fui curado. E o pastor disse que eu comesse tudo que não pudesse. Você endoidou, o pastor é um doido e você é outro. Você está doido, Antônio, na conversa de pastor? Irmãos, e o velho disse: deixe comigo que eu estou curado. Irmão, passou a panela de carne e passou a panela de macaxeira. E ela disse que ela depois contava que passou a noite olhando para ele, para ver a hora. Irmã Luzinete, lembrei o nome dela. Já dorme no Senhor, já estão com Jesus no paraíso. Vós mesmos bem sabeis. Vós mesmos bem sabeis. Aleluia, tecando e glória a Deus. Vós mesmos bem sabeis. Não é enrolada, não é enrolada. Não é falcatrua. Ele dormiu a noite toda. Foi de uma sexta para o sábado. De manhã levantou, foi para a feira, comprou o que tinha de comprar, sem cansaço, sem ofegância, sem nada.
Quando chegou em casa, comeu de tudo e a velha assombrada vai morrer. Morre já, morre já. De noite era a última noite da cruzada. Eu vou encerrar. Era a última noite da cruzada, meus irmãos. Ele disse, eu quero dar meu testemunho. Subiu de novo no palanque. Aí disse, na primeira noite, o pastor perguntou para ele, o pastor Alberto perguntou, o senhor quer ser crente? Eu disse, quero não. Eu vim ser curado. A minha lei eu não deixo. Na primeira noite. Quando foi na segunda, aí disse, o senhor foi curado mesmo? Fui. Como é que o senhor foi curado? Ele contou que comeu a panela de toicinho de porco, e que comeu a macaxeira, e que passou o dia comendo tudo. Aí disse, agora o senhor quer aceitar Jesus? Ele disse, eu quero aceitar este Jesus maravilhoso. Aleluia. Aleluia, aleluia. E ainda viveu mais de 20 anos. Ainda viveu mais de 20 anos. Quem levanta a mão, quem dá glória a Jesus, vós mesmos bem sabeis. Vós mesmos bem sabeis. Este foi o evangelho que eu abracei. Este foi o evangelho que nós abraçamos. Nós não somos evangélicos crentes de falcatruas. Aleluia. Tem alguém para Jesus nesta noite? Tem alguém para Jesus nesta noite? Tem alguém para Jesus nesta noite? Levante a mão. Tem alguém para Jesus nesta noite? Deus te trouxe aqui para te salvar. E você vai dizer, eu sei. O evangelho da Assembleia de Deus e de outras igrejas sérias não é falcatrua. Vós mesmos bem sabeis. Atos 2:22, que seja o texto áureo desta semana. Vós mesmos bem sabeis. Não é enrolada, não é falcatrua, não é evangelho da prosperidade, não é coach. Não, vós mesmos bem sabeis. Onde está a primeira pessoa nesta noite, por gentileza?